Olá, seja bem-vindo ao episódio 100, parte 2 do Café com PNL. Eu sou Ana Carolina, hoje eu tô aqui com o Natan. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Continuação do último. E eu sou Viviane Lauren. Isso aí, a gente tá falando sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que, como vocês podem perceber, é um tema que a gente gosta pra caramba, porque a gente ficou conversando, até perdeu a noção da hora no último. Então, eu vou recapitular aqui com vocês. No último episódio, a gente falou sobre os princípios básicos para acompanhar a linha de raciocínio de uma pessoa para se tornar amigável com relação a ela. E a gente começou a entrar no assunto persuadir. Ou seja, primeiro a gente acompanha as ideias dela para depois a gente conduzir para onde a gente precisa. Se você não ouviu a primeira parte, fica o convite. Eu recomendo fortemente que você escute para você conseguir entender a linha lógica a partir daqui, tá? Porque a gente vai falando os princípios considerando tudo aquilo que a gente já falou anteriormente para você. Então, lembra de ir lá no episódio 100, parte 1, para conferir, porque realmente tá incrível, tá sensacional. Isso traz uma mudança nos nossos relacionamentos absurda. Você vai ter uma vida muito mais leve, muito mais prazerosa com as pessoas ao seu redor. Fica o convite também para você se inscrever no canal. Curte o vídeo, já compartilha com alguém que você sabe que vai se interessar pelo tema. Assim você também fica sempre sabendo quando sair episódio novo. Você vai ser avisado por aqui também. Se você está nas plataformas de áudio, lembra de dar 5 estrelas. A gente vai ficar super feliz com o feedback. Bom, vamos lá então. Vamos lá começar. A gente tinha parado no princípio 2 dentro de persuasão agora, né? Que é respeite a opinião alheia. Nunca diga você está errado. Por mais que você tenha certeza que a pessoa esteja. E aí ele fala assim, que é muito melhor você falar, olha, eu penso de outra maneira, mas eu posso estar errado. Frequentemente, eu me engano. E se eu estou enganado, eu quero corrigir. Vamos examinar, então, os fatos? Uhum. Ou seja, você desarma a pessoa, né? Olha, o que você está falando, eu não concordo, mas eu posso estar errado. Vamos avaliar aqui os fatos? E aí, pelos fatos, a pessoa cai na real. Você não precisa apontar o dedo na cara dela e falar, você está errado. Pelo fato, ela já vai descobrir sozinha. Uhum. Então, é um jeito muito mais educado que ele fala, né? É ir desenvolvendo a habilidade de comunicação, né, Carol? Quando a gente vai utilizando... Não é sempre que a gente vai concordar com as pessoas, não é tudo que a pessoa vai falar que você acha que está correto. Tem coisas que você vai falar que eu não concordo. Mas como que eu vou dizer isso para a pessoa? Isso é a habilidade que você tem de se comunicar de uma forma perfeita, né? Aí é ir desenvolvendo essa alta performance em comunicação. Não só a palavra não... você está errado, mas ele dá alguns exemplos também de não usar palavras que expressem uma opinião fixa e imutável da sua parte. Por exemplo, falar certamente tal coisa é verdade, indubitavelmente, palavras que façam parecer como se a sua opinião fosse a única. Não use essas palavras, substitua por eu penso, eu percebo que, eu imagino que... Coisas assim, a pessoa ela já se sente mais aberta para ter uma discussão quando vocês dois não concordam, né? Uhum. Ajuda bastante. Legal. E aí ele até traz um outro pensamento de um outro psicólogo, que é o Carl Rogers. Ele diz que nossa primeira reação à maioria das afirmações que a gente escuta de outras pessoas é uma avaliação ou um julgamento, mas não uma compreensão delas. Quando alguém expressa sentimentos, atitudes ou crenças, nossa tendência quase imediatamente é sentir isso é certo, isso é errado. E raramente, muito raramente, a gente se permite, de fato, a compreender o que significam aquelas afirmações para outra pessoa. Quando a gente lê uma frase delas, na hora, na minha cabeça, vem a questão do ecomodelo de linguagem, Sim. que a gente aprende dentro do INEX, dentro de alguns cursos do INEX, e do próprio metamodelo dentro da programação neurolinguística, que é justamente a gente conseguir tirar ali do ambiente de julgamento e trazer para os fatos. Exato. Ao invés de julgar, se você tem uma competência muito bem desenvolvida em metamodelo, na hora, você vai saber identificar o fato e vai conseguir entender o que a pessoa quis dizer com aquele julgamento dela, e você passa a compreender a pessoa, ao invés de discutir
com a pessoa. O metamodelo é o coração da programação neurolinguística, né? A hora que a gente começa a usar metamodelo, a gente começa a trazer todo esse significado que a pessoa deu, o julgamento, a avaliação que ela fez, para algo que seja um fato mesmo, né? E contra fato no argumento, aí você não vai discutir com ninguém em cima de fato, né? Sem dúvida. Isso aí. Princípio 3. Se errar, reconheça o erro imediatamente e com ênfase. Também, acho que é regra de boas maneiras, que nem a gente falou no último episódio. Mas tem gente que não reconhece, né? É impressionante. A pessoa está errada. Você já provou por A mais B que ela está errada. Mas ela não tem a competência de dizer, gente, errei. Assim, Maturidade. Né? Acho que é questão de... eu não sei se é maturidade ou se é uma certa prepotência de admitir um erro, que não se acha capaz de ser suscetível a um erro, né? Então, a capacidade que a gente tem de olhar e falar, gente, errei, sorry, né? Deu ruim, né? Tem várias formas de falar, né? Eu errei, eu sinto muito, né? Mas a hora da gente olhar para a gente e falar assim, eu reconheço meus erros perante a minha pessoa mesmo e perante os outros, né? Não tem... aliás, foi o princípio do carismático, olhar, saber que é suscetível a erro, olhar o erro como uma forma de aprendizagem, de uma forma de uma maneira de poder evoluir. E não, eu não sou suscetível a erro, eu nunca erro, eu nunca estou errado. Todo mundo está errado, menos eu. Aquele negócio que a gente discutiu bastante no episódio de autoestima também, que é a pessoa que geralmente fala como se ela nunca tivesse errada, na verdade, que ela tem um problema de autoestima, né? Ela se coloca muito mais alto, como se ela fosse superior ao outro, do tipo, eu nunca erro, mas na verdade é para proteger uma imagem que ela criou dela, porque ela mesma não tá satisfeita com a imagem que ela tem para ela mesma, né? E aí ela acaba criando uma persona. Uma persona e defende essa persona com unhas e dentes. Por isso que eu falo que tem gente que tem dificuldade. Se a pessoa tiver uma autoestima fora do normal, para cima, a gente está falando agora de uma autoestima para cima, ela vai ter esse problema. Porque ela defende tanto essa persona para não mostrar que ela tem uma autoestima baixa, que a pessoa arrogante ela não tem alta autoestima, ela tem autoestima baixa. Então, como ela tem que defender muito a autoestima dela, ela não vai reconhecer o erro. Só que quando você não reconhece o erro, você não muda. Você não evolui, você não cresce, você não faz nada para que isso seja diferente. Exatamente. Bom, princípio 4. Esse eu acho que dá pra gente passar rápido também, que a gente já viu bastante no último, que é comece de modo amigável. Se o coração de um homem está inflamado pela discórdia e maus sentimentos para com você, nem com toda a lógica do cristianismo você conseguirá conquistá-lo para o seu modo de pensar. Sim. Então, a primeira coisa é causar uma boa impressão, né? Se o cara não gosta de você, por mais que você esteja certo, se ele não gosta, ele vai falar que você tá errado. Ah, sem dúvida. Então, sempre começar de forma gentil com as pessoas. E aí a gente evita muito problema isso, né? Aí, princípio 5, né? Consiga que a pessoa diga sim imediatamente. Isso aí também é uma técnica clássica. Depois eu vou até pedir para você dar uma explicada também por cima pro pessoal. Tá. Que é, mantenha a outra pessoa dizendo sim desde o começo e evita que ela diga não. E ele fala, um orador hábil consegue logo de início uma série de respostas afirmativas. Não necessariamente a pessoa falando, mas a pessoa pensando na resposta. Isso também vale. Porque a partir do momento que ela fala um não, ou ela pensa um não a respeito de uma pergunta de você, ela vai sustentar aquele não para todas as outras coisas que você for falar. E a partir do momento que ela vai falando sim, ela não vai contra o sim que ela disse. Então, a próxima coisa que você vai falar, por regra... É uma técnica que a gente usa, né, em vendas, que chama múltiplo sim, e realmente ela funciona. Porque você coloca a pessoa para dizer vários sims. Ou seja, você coloca a pessoa em concordância o tempo inteiro. Então, você acompanha a pessoa numa concordância. A hora que você tem essa concordância em várias vezes, a tendência dela concordar com você mais para frente vai ser... Né, você fez
um processo neuroassociativo, né? Você vai criando sim, sim, sims. A hora que você oferece um produto, um serviço, a tendência dela de dizer um sim vai ser maior. Isso em vendas, mas eu estou falando em relacionamento também. Porque se eu fizer a pessoa... Muita gente, você falou em palestra, muita gente faz as palestras e fala assim, sim ou não? Que é para a pessoa dizer um sim, para que vai fazendo a palestra. Então, sim ou não? Não é verdade? Sim ou não? E vai fazendo isso para a pessoa ter várias concordâncias, e aí toda informação ou toda teoria que ela mostrar lá, a tendência da pessoa acompanhar nesse raciocínio vai ser um sim, né? Acho interessante, acho muito válido, de forma ética, sem dúvida. Sempre quando a gente vai aprender qualquer técnica, qualquer ferramenta, a gente tem que ter ética, né? Mas se você quer produzir algo de bom para aquela pessoa, acho bastante interessante, sim, porque você coloca a pessoa numa concordância, né? E não criar pontos de divergência, né? Porque onde tem divergência, aí você não tem uma forma de influenciar e criar um clima de confiança, né? Exatamente. Ele linka, inclusive, com o método socrático, né? Que se ele fala que Sócrates fazia isso, ele jamais falava você tá errado, ou qualquer pergunta que a pessoa fale não. Na verdade, o que ele fazia era uma série de perguntas para que a pessoa descobrisse sozinha as respostas e descobrisse sozinha que a linha de raciocínio dela não estava tão completa quanto poderia ser. A pessoa falava uma série de sims para ele, até o ponto que ela mesma construía uma linha de raciocínio, só dizendo sim para as perguntas dele, né? É fantástico a forma dele conduzir, porque ele fazia perguntas. Quando você faz uma pergunta, a pessoa é obrigada a repensar, né? Ela vai pensar sobre o que ela falou. E quando ela faz essa reflexão, que a gente chama de reflexão, refletir sobre o que você pensou, você consegue ter o tempo para você trazer para o teu racional aqueles pensamentos. Então, como ele fazia isso muito, de uma forma muito brilhante, de fazer perguntas onde a pessoa ia parar para pensar no que ela tinha dito e trazer isso para uma racionalidade, ela conseguia ver se aquele pensamento era um pensamento favorável ou não, né, para a vida dela, sem dúvida. Fantástico. Método socrático. Então, vamos lá. Princípio 6. Deixa a outra pessoa falar durante a maior parte da conversa. É famoso, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Esse princípio eu preciso trabalhar muito ainda. Eu gosto de falar muito. E, às vezes, eu me pego percebendo isso. Mas muito... quando a gente deixa a pessoa falar mais que a gente trabalha aquele carisma que o Nathan falou no último episódio, né? De você deixar o centro da atenção no outro. Entre em escutativa também, que o Nathan também falou no último episódio. Você conseguir focar no que a pessoa está te falando, sem começar a pensar na lista de supermercado ou no que você vai responder. Ou na resposta. Também é por aí. Ele conta no livro, Dale Carnegie, né, que tinha um vendedor de tapete de automóvel que recebeu um convite, né, para participar de um processo de escolha de fornecedor. Era uma empresa montadora de carro, e eles iam escolher qual era o fornecedor deles. Era um baita de um contrato gigantesco, né? E esse cara ficou nervoso porque ele não estava indo bem e tudo mais. E aí, na semana, ele pegou uma gripe e perdeu a voz completamente. E aí, ele chegou, assim, viu as amostras do produto dele para essa empresa. Chegou lá no dia e falou, olha... Eu não tenho condição de falar, né? Eu vou falar o mínimo necessário. Vocês vão conversando aí, vocês executivos, e eu tô aqui pra explicar, mas vocês decidam entre vocês, porque eu não tenho o que falar. Ele ficou quieto a reunião inteira, porque ele não tava conseguindo falar absolutamente nada. E foi a venda que mais deu certo na vida inteira dele. Foi a venda que ele ficou quieto e não falou nada. Os próprios executivos, um já discutia com o outro e já resolveu que aquele ia ser o produto sem ele precisar conversar. E aí o que ele fala é que talvez se ele não tivesse perdido a voz, ele não teria deixado a oportunidade do outro falar mais que ele e assim conseguir entender o que faria aquela pessoa fechar e tudo mais. Critérios, necessidades, sem dúvida.
Então, é isso aí. Um vendedor que perdeu a voz e se deu bem. É, porque antigamente, Carol, o vendedor que falava mais era um vendedor bem-vindo antes da era da informação. Porque ninguém tinha informação nenhuma. Então, ele falava, ele ganhava pela lábia. Quanto mais ele falava, mais ele mostrava conhecimento, o outro não tinha conhecimento, então ele acabava ganhando por mostrar que ele tinha muito conhecimento. Hoje em dia, não. Quando a pessoa vai te procurar, aquele cliente já tem todas as informações, ele já sabe tudo. Então, o que você tem que fazer é o contrário, é ouvir mais para entender, né, a necessidade, o anseio, a dor dessa pessoa. É isso que o vendedor tem que fazer. Tem que buscar uma necessidade, um anseio, uma dor, um desejo. A pessoa vai comprar por essas situações, ou por uma necessidade, ou por um desejo, ou por um anseio, ou por uma dor. Eu tenho que escutar isso aqui para poder depois devolver uma conversa que faça sentido para aquela pessoa. Né? Princípio 7. Deixa a outra pessoa pensar que a ideia é dela. Essa aí é o princípio da Dona Maria Elisa, minha querida avó. Ela fazia isso direto. Ela sempre falava, você quer um segredo de um relacionamento amoroso com alguém? É deixar a pessoa achar que a ideia foi dela. Você vai viajar para algum lugar. Você quer ir para lugar X e você quer que a outra pessoa te acompanhe? Faça de uma forma que a pessoa acredite que foi ela que teve a ideia de viajar para aquele lugar. É. Ela fazia isso ela direto. Ela sabia fazer isso muito bem. Direto. É bárbaro, né? É bem bacana. Essa é uma habilidade, né? Que pode ser desenvolvida. Exatamente. Ela falava, esse é o segredo do relacionamento funcionar. Bom, princípio 8. Procure honestamente ver as coisas pelo ponto de vista alheio. Empatia, né? Essa é empatia, né? A gente já falou bastante sobre empatia, se colocar no lugar do outro. Exatamente. Mostra-se simpático às ideias e desejos alheios. Esse é o princípio 9. E ele diz assim, é uma frase mágica para você acabar com qualquer discussão. Eu não condeno num ponto sequer por pensar assim. Se eu estivesse em seu lugar, sem dúvida alguma, pensaria exatamente como você. O que ele está fazendo? É basicamente uma pressuposição da programação neurolinguística. Todo comportamento foi útil no momento que foi criado, todo comportamento tem uma intenção positiva. O que ele está falando é exatamente isso. Eu não condeno você por você pensar assim. Eu entendo que você possa pensar assim. Afinal de contas, se eu tivesse passado pelo mesmo contexto em que você foi criado, eu provavelmente pensaria. Ele fala, sem dúvida, eu pensaria exatamente como você. Se eu fosse você, eu pensaria exatamente como você, não é? Então... não sei, você não sabe a experiência que aquela pessoa tem, o significado que ela deu, a vida que ela teve, o aprendizado que ela teve. Julgar o outro é a gente julgar em cima do nosso sistema de crenças e dos nossos recursos, né? A hora que a gente consegue entender pelo ponto de vista do outro, eu acredito que você possa pensar assim, porque eu não vivi a sua experiência, né? É uma ótima forma, realmente, para você acabar com a discussão, porque desarma a pessoa, né? A pessoa acha que você tá atacando ela, mas você não tá atacando ela. Você fala, eu entendo que você possa pensar assim. É diferente de falar, eu discordo de você, você está errado. É completamente acredito que você deva ter passado uma experiência que te fez pensar dessa forma. Na hora, os ânimos baixam e você consegue ter uma conversa muito mais racional com a pessoa ali na sua frente. Princípio 10. Apele para os mais nobres motivos. Apelar para uma causa nobre. Também não tem muito o que falar, né? Dependendo da justificativa que você usa para fazer um pedido por uma pessoa, se for uma causa nobre, vai ter mais efeito. Princípio 11. Dramatize suas ideias, que ele fala aqui na televisão. A pessoa... Eles sempre mostram, né? O sabão em pó versus o do concorrente. Aí o meu sabão em pó, a roupa sai branquíssima. Do meu concorrente fica manchado. Então, sempre quando você conseguir provar fisicamente alguma coisa, a pessoa vai acreditar mais em você. Mostre um produto, mostre o produto em ação, né? que vai ser mais fácil. Aí ele deu um exemplo também do como usar isso em casa, né? Tinha as crianças que nunca arrumavam a sala, que estava cheia de brinquedo o tempo inteiro, e o pai, ao invés de repreender, e aí a criança tá junto, quando você fala não brinque para a criança, você tá falando não seja criativo, né? Para ele não trazer esse tipo de programação mental para os filhos dele, ele resolveu dramatizar. Ele pegou um triciclo, colocou um vagão atrás e falou, isso aqui é um trem, vamos ajudar a recolher o carvão.
e começou a dramatizar. E aí o carvão era os brinquedos. Então vamos colocar carvão no trem, senão o trem não vai andar. A cada brinquedo que vocês pegarem vai ser um carvãozinho do trem para ele andar. E aí foi brincando com as crianças, só por falar isso, as crianças já recolheram, sem ele precisar surtar, sem ele precisar ficar estressado, gritar com a criança, destruir a criatividade da criança. Então, é um outro exemplo de dramatização que você pode usar dentro da sua família. Super bacana. Princípio 12? Vamos? Vamos, que tem muita coisa, gente. Vamos lá. Princípio 12. Lance um desafio. Quando tudo falhar, quando todas as suas técnicas de persuasão falharem, desafie a pessoa que a pessoa gosta de ser desafiada. E aí ele conta a história de um gestor que tinha uma fundição. E o dono da empresa foi conversar com ele, porque ele nunca estava batendo as metas. E ele falou, olha, cara, já tentei de tudo. Eu já tentei motivar, eu já tentei aumentar o salário, eu já tentei fazer o contrário disso, eu já tentei ameaçar demitir, eu já tentei de todas as maneiras. Eles simplesmente não se preocupam em querer melhorar a produtividade deles, não tem o que fazer. E aí o dono dessa fundição chegou lá pro turno da manhã e perguntou, quantas fornadas vocês fazem durante o dia, né? Vamos começar a contar isso? Aí os caras, 6. Aí ele pegou um giz e desenhou um 6 gigantesco no chão. E saiu. Quando chegou a noite, a galera do turno da noite olhou para aquele 6 e falou, mas que tem um 6 gigantesco no chão, né? Aí uma outra pessoa que estava saindo falou, não, esse aqui é o número de fornadas que o pessoal da manhã faz. Na hora, instinto de competitividade. Eles fazem 6? No dia seguinte, eles foram abrir a indústria. Tava um 7, assim, desenhado em cima. Tipo, a gente faz mais. Não deu outra. A turma da manhã, vocês fazem 7? Chegou a noite, tava um 10 lá, desenhado. Então, é uma maneira que ele encontrou, estimulando, né? O desafio. É motivar através do desafio. Tem gente que funciona assim, duvido que você vai conseguir. Aí pronto, duvida. Agora que eu vou. Então, e aí ele fala, né? Haverá maior desafio que possa ser lançado a um homem, senão a oportunidade de vencer o próprio medo. Então, quando você coloca alguma coisa que a pessoa sente que ela vai conseguir, como desafio, se desenvolver em alguma coisa que ela hoje em dia ainda tem medo, muito provavelmente ela vai se motivar mais fácil a fazer aquilo, né? E é essa a ideia. Aliás, tem a frase do Neil que fala, né? Não há nada mais extraordinário do que fazer o que você acreditava que seria impossível, né? Exatamente. E aí, a gente entra na parte 4, né? A gente já emenda nessa questão de gestão, que é, seja líder. Como você usa isso na sua liderança. E aí, ele começa com princípios muito parecidos com o que a gente viu no episódio anterior, inclusive, né? Comece com um elogio e uma apreciação sincera. É o que a gente falou de feedback sanduíche no último episódio. Antes de você dar um feedback sem ofender, né? Pra você não ofender, você elogia antes. Sinceramente, né? Sempre na transparência e na verdade. Tanto no feedback positivo quanto no negativo. Aí o princípio 2, que também a gente acabou passando no último episódio com vocês, é um pouco da questão do mas, que o Nathan explicou, que ele fala, chame indiretamente a atenção sobre os erros alheios. Ele dá um exemplo do pai, né? A diferença entre você falar uma coisa e você falar outra. O pai fala assim, sentimos orgulho de você por ter aumentado as suas notas nesse período letivo, mas se você tivesse pegado firme em álgebra, os resultados seriam melhores. Agora ele fala, substitua o mas pelo e, vê como fica. Sentimos orgulho de você ter aumentado suas notas nesse período letivo e, se der continuidade aos esforços, no próximo ano, sua nota em álgebra vai subir que nem as outras notas subiram. O e, ele soma, o mas, ele apaga. Ele apaga tudo que vem antes. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente usa, né? Gosto muito de você, Carol, mas ontem você pisou na bola comigo. Ontem você pisou na bola comigo, Carol, mas eu gosto muito de você. É a mesma frase, mas é totalmente diferente o que você vai sentir a partir daí, né? Porque o que vai ficar é o que está depois, né? O que você vai guardar é o que está depois. Então, o mas, ele elimina, e o e, ele soma, né? A gente não falou no último, mas eu acho importante ressaltar aqui, na hora de dar um feedback, se você tem uma equipe,
você dá o feedback, se for um feedback, alguma crítica, alguma coisa assim, você fazer isso individualmente com a pessoa, não na frente dos outros, dos outros colaboradores, das outras pessoas da equipe. E se for um feedback positivo, aí sim, na frente de todo mundo. Isso é super importante. Tem gente que esculacha o outro na frente de todo mundo, né? Pelo amor de Deus, não precisa disso, né? Exatamente, não deixa as pessoas se sentirem envergonhadas também. É um dos princípios que a gente vai passar mais pra frente, se não me engano. Que entra muito de encontro com o que o Natan tá falando. Mas vamos lá, né? Depois a gente chega nisso, aí a gente fala um pouco mais. Princípio 3, fale dos seus próprios erros antes de criticar os erros dos outros. Tem um caso de uma secretária de um dos clientes do Dale Carnegie, que ela tinha muito erro de ortografia. O cara podia falar, você não presta atenção, não faz nem questão de olhar o dicionário, ser super grosso com ela, mas ele resolve fazer um pouco diferente. Ele começa a refletir que ele, na época que estava aprendendo, sentia muita dificuldade com algumas outras palavras. Não eram aquelas, mas ele também sentia com outras. Então, ele começou a falar assim, a dar o feedback assim, olha, essa palavra aqui parece que não está escrita corretamente. Sabe de uma coisa? Não é que eu sempre tive dúvida na hora de escrever algumas palavras? E aí, por causa disso, eu comecei a anotar essas palavras que eu sempre me confundia num caderninho, ó, esse aqui. E aí, ele pega um caderninho, tipo, antigo que ele tinha. E eu me preocupo bastante, porque a ortografia faz as pessoas nos julgarem e julgarem a nossa empresa de uma maneira que a gente não quer, né? Ele julga a nossa habilidade técnica, muitas vezes, por um português. Então, o que ele faz? Ele joga o erro para ele e depois já passa a solução que ele fez. Já dá ela aproveita se ela mentoria. quiser, ela não aproveita se ela não quiser, mas não é um ataque a ela. Ele só tá falando o que ele fez. Para mim, funcionou isso. Eu não tô falando que você tá errado. Eu só tô falando dele, né? o que eu fiz Super falando bacana. sobre a minha vida, né? Super E não sobre a bacana. vida do outro. Sutil, discreto, elegante. Exatamente. Aí o próximo é faça perguntas ao invés de dar ordens, princípio 4. Teve também um exemplo que ele deu também dentro de liderança, que era uma indústria que vendia peças para máquinas de precisão. E entrou a possibilidade dele conseguir um baita de um contrato, só que isso exigiria uma entrega surreal em um prazo surreal. E aí, ao invés de mandar o pessoal trabalhar loucamente para realizar aquilo, e um monte de gente ia ficar bravo pra caramba com ele. Ah, que absurdo, né? Você tá me fazendo trabalhar mais. Ele chegou pro pessoal e falou assim, olha, gente, esse contrato é importante pra gente, por causa disso, disso, disso. Existe alguma maneira da gente conduzir o nosso trabalho de modo a atingir esse pedido? Alguém tem alguma ideia de como é que a gente consegue fazer isso? E ele deixou as pessoas, ao invés dele mandar, você faz isso, você faz aquilo, as próprias pessoas levantarem as ideias. Ah, até que existe, eu poderia fazer aquilo. Então, ela mesma... Se sentiu comprometida, ela né? se manda, ao invés dele mandar... Ela trouxe o comprometimento deles, né? Antes de começar. Bacana. Princípio 5, que foi o que o Natan falou. Não envergonhe as outras pessoas, que é a questão do feedback negativo em público. Princípio 6, elogie o menor progresso e também cada novo progresso. Seja caloroso em sua aprovação e generoso no elogio. Também voltando lá no Skinner, que é aquele psicólogo que a gente conversou no primeiro episódio, que fez os testes com o animal lá, que quando você dá um elogio a cada menor progresso que a pessoa tem, é muito mais vantajoso para ela aprender determinada habilidade do que se você for crítico com relação ao que ela ainda não sabe fazer direito. Ele reforça isso aqui, principalmente para lidar com crianças, né? Ele fala que existem várias linhas de pensamento quando a gente fala de educação infantil, né? E antigamente não, antigamente só gritava. Você grita com a criança e é isso aí, esse é o único recurso que você tem. E ele percebe que não, entre você gritar e de fato você elogiar se sai melhor. Isso aí não é uma pessoa aleatória que está falando, é uma série de cientistas, né? Que estão por trás disso. Porque você gera uma motivação, né? Reconhecimento é a grande ferramenta de um líder, né? Quem já fez DL sabe muito bem disso. Exatamente. Bom gancho. Princípio 7. Atribua a outra pessoa uma boa reputação para que ela se interesse em mantê-la.
também entra na questão do elogio. Quando você elogia a pessoa em cima de uma capacidade dela, todas as outras atividades que ela vai fazer tentando... Melhorar. Não, aprovar o ponto. Se eu falo pra você, nossa, como você é organizada, eu tô te dando um elogio. Agora, todas as coisas que você for fazer daqui pra frente, você fala, putz, eu sou organizada, né? Eu preciso mostrar. Com este feedback. Eu preciso mostrar que o cara falou é verdade, né? Agora eu vou ter que ser organizado. E aí, a partir de então... Eu vou honrar com o que eu ouvi. Exatamente. Aí ele coloca até a frase do Shakespeare, né? Que fala, finja uma virtude se não a tiver. Porque aí você vai se obrigar Sim. a cumprir aquela virtude que o outro te deu de feedback, né? No final das contas. E aí ele fala, isso cria uma reputação para você zelar e você vai fazer esforços para isso. Eu falo isso quando a gente vai criar um objetivo, né? Criou um objetivo, você vê que vai ser difícil de realizar. Pega, conta para alguém que próximo a você, uma pessoa, lógico, amiga, porque se você não fizer por você, você vai ter vergonha de não ter feito porque você falou pro outro que você ia fazer, né? É gerar o compromisso, né? Eu acho isso bem legal. Se você se interessa bastante por esse tema, a gente tem um episódio sobre hábitos atômicos, que também é um livro super legal para você ler sobre hábitos. E ele fala exatamente sobre isso, né? Quando você... É uma ótima maneira de você criar um compromisso. Você está querendo parar de fumar e uma pessoa te oferece um cigarro, você não fala, ai, não quero, tô tentando parar. Não, você fala, não, obrigado, eu não fumo. Porque a partir de agora, se você for em algum outro rolê com essa pessoa e você pegar um cigarro, ela vai achar estranho. Você vai ter uma reputação para você zelar. A cuidar, né? Exatamente. Princípio 9. 8. Eu já tava pulando já. Princípio 8. Empregue o incentivo. Faça o erro parecer fácil de corrigir. Faça com que o trabalho pareça fácil de ser executado. Então, se a pessoa errou, coloca, não, mas isso aqui é tranquilo, é uma coisinha simples. Olha, são detalhes. A parte principal você já fez, isso aqui são detalhes. E aí você fala todos os erros que a pessoa falou, porque aí ela sabe que ela vai ser fácil, ela não vai sentir como se o erro dela não fosse pesado. Né? E aí ela vai ter mais facilidade para desenvolver. E também ele fala para a pessoa colocar como se ela tivesse uma habilidade latente naquilo. Você é muito bom nisso. Eu tenho certeza que você vai conseguir resolver esses errinhos, porque eu sei que você é muito bom nisso. Perfeito. E aí ela se desenvolve, né? E aí, por fim, finalmente, princípio 9. Esse livro é longo, gente, mas vale muito, 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 muito a pena você ler. Vale a pena ler. Não ficar só no... O episódio tá maravilhoso, mas leia o livro também, porque ele tem como eu, tá até velhinho já. Inclusive... Não só vale muito, 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 muito a pena você ler, como vale muito, 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 muito a pena, e eu deixo o meu convite de coração, a você fazer o practitioner. Sim. Porque vai muito além, assim. Vai muito mais profundo. Né? Muito mais profundo. É outra vida que você vive. Você começa a escutar, você escuta muito mais do que você escuta... Você vê o mundo de outra forma. O practitioner, ele faz você enxergar muito além do que você enxergava, né? Ele amplia a tua visão de você, primeiro, do outro e do mundo. A hora que você enxerga mais, você vê mais, você consegue ouvir mais, você consegue sentir mais do mundo, você vive o mundo de uma forma mais verdadeira, né? Você consegue enxergar muito mais o mundo como ele é. E não só como você é. Existe aquela frase, né? Nós não enxergamos o mundo como ele é, mas sim como nós somos. Mas eu vejo muito mais além disso. A gente pode enxergar muito mais do mundo através das ferramentas da PNL, né? Uma coisa é você escutar uma frase que uma pessoa fala pra você sem você ser practitioner. Outra coisa é você escutar o que uma pessoa fala pra você e automaticamente você reconhecer qual que é o padrão comportamental que ela tá usando, da onde veio isso, só pela frase que ela falou. E assim você conseguir sair de uma forma legal daquela situação. Quando você passa qualquer perrengue na vida, sem PNL, você vai sofrer muito para resolver. Quando você tem uma ferramenta como é a programação linguística, você vai ressignificar rápido, você já vai buscar comportamento que seja adequado à realização daquilo, você vai mudar a crença, você vai saber fazer isso, né? Você vai ter a ferramenta para modificar tudo isso. Nossa, a vida sem PNL, sem practitioner, para mim, eu falo assim, é outra vida depois, é outra forma de você
resolver problema, resolver conflito, mudar comportamento, né? A programação neurolinguística, eu programo o meu cérebro através da linguagem. E como que eu faço uma reprogramação nova, né? Como que eu paro para pensar sobre isso? Como que eu enxergo o comportamento indesejado? Porque ali o practitioner vai te mostrar, assim, como você funciona. E, olha, eu tenho um comportamento indesejado, então, como que eu faço para mudar isso aqui, então? Né? Eu tenho tal coisa, como que eu faço para mudar tal coisa? Ou tenho que tomar uma decisão, qual é a minha escala de valores? Como que eu tomo uma decisão em cima dos meus valores? E aí você consegue tomar uma decisão. É você colocar a tua vida na tua mão, né? Exatamente. Então, fica o convite. A gente vai deixar também o link aqui embaixo para vocês. E princípio 9. Faça a outra pessoa sentir satisfeita fazendo o que você sugere. Então, refletir sobre os benefícios que a outra pessoa vai receber fazendo aquilo que você precisa que ela faça, né? Isso aí também é... É o que eu acabei de falar. Quando a gente conhece tudo isso, como que eu vou fazer a pessoa se sentir satisfeita em fazer o que você quer? A pessoa só vai fazer o que eu quero se eu conseguir entender os valores dela e como que eu vou motivar ela através do valor que ela tem. Exato. A hora que eu entendo, ela tem tal valor, isso é importante para ela, isso é algo de extrema importância para ela, e eu sei que através disso ela vai realizar isso, eu uso esse valor dela como a fonte de motivação para ela realizar o objetivo dela, sem dúvida. Exatamente isso. Bom, legal. Pessoal... Daria para falar mais sobre o livro. Gente, demais, demais. Use na sua vida. Você vai ver a diferença que isso faz. Esse livro é um livro de cabeceira, é um livro que não, é para ser lido, mas é para ser relido, é para olhar, é para marcar. O meu tá até, tem frases que eu grifei, de você passar o olho depois, de você fazer uma pesquisa. Um livro que vale a pena para que você possa desenvolver liderança, carisma, você se relacionar bem com as pessoas, você sair fora de conflito. É um livro não só para influenciar pessoas ou fazer amigos, como para você viver de uma forma adequada, né, amor? Sim, sim. Então, se você curtiu ou curte esses temas, lembra de curtir o vídeo também. Deixa seu comentário se você tem algum livro que você tem interesse que a gente grave também. Vai ser um prazer poder acolher as sugestões de vocês. A gente já tem algumas pessoas que sugeriram, então pode mandar a sugestão. E compartilhar também com alguma pessoa que você sabe que se interessa pelo tema ou precisa desenvolver essa habilidade porque foi colocado em algum novo desafio na vida. Manda para essa pessoa também que ela vai ficar super feliz com esse carinho que você teve por ela, por lembrar dela. A gente falou isso no último episódio, você se lembrar da pessoa. Olha só, esse episódio aqui tem super a ver com você. É uma forma de fazer amigos e influenciar pessoas também. Então, já pratica o que a gente falou com vocês e envia esse episódio para ela. Lembra de seguir a gente no Instagram também, Nexo Oficial. Por lá, você vai ter acesso a diversos conteúdos rápidos de evolução para você se manter sempre motivado na sua conquista de objetivos, nos seus novos hábitos. Tem muita gente lá para conseguir compartilhar com você também. E nos seguir também nos perfis pessoais, que a gente está postando bastante coisa, né? Cada um dentro do seu nicho, mas a gente está postando bastante coisa nos nossos pessoais também. Eu tô como a Carol Meirelles, dá um oi, eu vou ficar super feliz em conversar com você. Tem o Natan também. Fala, pessoal, eu tô como Natan Negrelli. Vou colocar os 3 Instagrams aqui embaixo. Vai ser um prazer ter você lá. Foi um prazer estar com vocês nesse episódio. E o meu é @Viviane Lauren. Espero vocês nos próximos episódios. E aproveitem aí, usem tudo que a gente conversa aqui. Vale a pena a gente modificar comportamentos, vale a pena a gente ampliar nosso sistema de crenças, vale a pena a gente desenvolver competências para realizar os nossos sonhos. Até a próxima, gente. Até semana que vem. Tchau, pessoal.